Boa noite, queridos amigos. Que alegria saber que já estamos na metade da nossa série Jesus Restaurador da Vida. O tema de hoje é Jesus e a Lei de Deus. Eu gostaria de iniciar lhe fazendo uma pergunta muito importante. Já imaginou como seria esse mundo se cada um fizesse o que bem lhe parecer? Se não houvesse leis que nos orientassem a como viver? Imagine, a pessoa entra no seu carro, vai lá, vai dirigir na velocidade que quiser, do jeito que quiser. Você acha que o mundo não seria um caos? Seria uma destruição total. Mas nós sabemos que nesse mundo tem assim leis em todas as áreas que nos determinam o que devemos fazer, o que não devemos fazer, enfim. E todas essas leis, esses regulamentos é para quê? Para o bem-estar da sociedade, da população. Agora, na sua palavra, Deus nos mostra que ele também tem a sua santa lei, que ele deu à humanidade. Enquanto o ser humano obedecer e cumprir a santa lei de Deus, o mundo estará numa harmonia. O ser humano será feliz e será bem-sucedido. Mas quando o ser humano começa a quebrar essas leis, esses princípios, aí que esse mundo vai em um caos do jeito que estamos vivendo hoje. Eu gostaria de começar falando com vocês uma pequena parábola que está aqui no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos ler do versículo 24 até o 27. Eu vou abrir aqui minha Bíblia. Se você tem a sua, por favor, leia também, para juntos aqui aprofundarmos mais. Diz aqui Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, disse, será comparado com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa. E essa casa se desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, aqui a parábola é a parábola dos dois fundamentos, ou dos dois construtores. Tem um que vai construir sobre a rocha, e essa casa diz que não é destruída. E tem outro que constrói a sua casa sobre a areia e diante dos ventos, dos problemas, se desaba, se destrói. Do que Jesus está falando? Obviamente, aqui é uma parábola que está ilustrando uma grande verdade. Quando você começa a ler os capítulos antes, o capítulo 7, o capítulo 6, você vai perceber que Jesus estava falando aqui sobre os princípios da sua santa lei, sobre essas grandes verdades. E Jesus é nesse contexto que ele fala e diz assim, ó, aqueles que ouvem as minhas palavras que eu acabei de falar, sobre os princípios da minha lei, é como uma pessoa que está construindo a sua vida sobre a rocha. Ele vai ser bem sucedido. Ele tem uma fé cujo fundamento é firme e inabalável. Mas aquele que ouve a minha palavra, entra por aqui, sai por ali, e não quer construir a sua vida de acordo com os meus princípios, lamentavelmente diz nem que essa casa será destruída, essa fé, essa vida espiritual não vai ter sucesso, porque não tem fundamento. Então, diante disso, vamos responder à primeira pergunta da nossa lição. Disse assim, eu já lhe digo o seguinte, depois de todo do estudo de hoje, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você quer construir a sua vida, a sua fé sobre a rocha Cristo Jesus de fato, ou você vai querer construir sobre a areia. A escolha será sua. Mas vamos lá, disse a primeira pergunta. Qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? Disse, devemos ler aqui Mateus capítulo 22, versículo 36 até o 40. Por que devemos guardar a santa lei de Deus? Tem ali algumas opções. O princípio fundamental será que é amor ao próximo, amor a si mesmo, ou ali diz também amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Enfim, qual é o princípio fundamental da lei de Deus? Disse assim, Mateus capítulo 22, vamos aqui,
Vamos ler o versículo 36 até o 40. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse: Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu vou detalhar para vocês algumas questões importantes. Quando Deus criou esse mundo, como que ele criou? Ele criou pela sua palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Que poder na palavra de Deus, verdade? Deus é um Deus poderoso. Deus disse que a terra possa produzir e surgiram as plantas, os vegetais, que surgem os animais marinhos, surgiram os animais marinhos. Tudo que Deus criou foi pelo poder da sua palavra. Mas quando Deus foi criar o ser humano, Deus não falou. Deus podia ter criado, né, que surja o ser humano, Adão e Eva, mas não fez isso. Deus decidiu fazer com suas próprias mãos. Deus fez um boneco, moldou direitinho, lhe deu o fôlego de vida e esse boneco se tornou um ser vivo. Ou seja, por que Deus fez o ser humano com suas próprias mãos? Porque o ser humano é um ser muito especial. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nunca se esqueça isso. Agora, toda a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita por quem? Por profetas, apóstolos, pastores, reis, enfim. Tá? Muitas pessoas ao longo dos anos, em um período de mais ou menos 1500 anos, escreveram assim as escrituras. Mas nós já estudamos na nossa primeira lição que o autor é Deus. Deus inspirou os santos homens para que eles falassem, movidos pelo Espírito Santo, aquilo que Deus queria nos transmitir. Só que tem uma porção na Bíblia que Deus ele assim, achou tão especial que ele não permitiu que o ser humano o escrevesse. Ele mesmo escreveu com seu dedo e depois o entregou ao ser humano. Sabem qual é? Obviamente, você já percebeu. Estamos falando aqui dos 10 mandamentos. Deus podia ter falado apenas, mas ele disse, olha, para mim é tão especial que isso eu não vou falar para o profeta, para o apóstolo, não. Eu mesmo vou escrever e vou entregar ao profeta Moisés. E é isso que Deus fez. Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo e o entregou para Moisés. Assim como o ser humano, por ser tão especial, Deus decidiu fazê-lo com suas próprias mãos, assim também, toda a palavra de Deus é importante e inspirada. Mas se tem uma coisa ali que é muito especial, é especialmente com relação à lei, os 10 mandamentos. Agora, o texto bíblico diz assim, ó, o primeiro mandamento é esse, né? Amar a Deus em primeiro lugar. E o segundo mandamento diz que tem que ver com o amor ao próximo. Não tem muita gente que diz assim, olha, a lei é amar a Deus e amar ao próximo. Se você ama a Deus, ama seu próximo, está tudo tranquilo. Mas espera ali. É verdade que a lei nos diz que tem esses dois princípios fundamentais. Mas a grande pergunta é, como que eu amo a Deus? E como que eu amo o meu próximo? Porque eu posso fazer, por exemplo, posso estar falando mentiras com relação ao meu próximo, e eu digo, não, mas eu amo, porque eu amo que eu estou fazendo isso. Vocês acham que esse amor é verdadeiro? Eu já ouvi casos de pessoas, por exemplo, de homens que maltratam as suas mulheres. Eles dizem, olha, eu faço isso com minha mulher porque eu a amo. Ou seja, em nome do amor, ao longo dos tempos já se fez muitas atrocidades, muitas coisas perversas em nome do amor. Então não é questão de dizer apenas eu amo. O amor tem que se manifestar agora de várias maneiras. Então assim, quando a palavra de Deus diz, olha, há dois princípios, amor a Deus, o primeiro, e o segundo, amor ao próximo, é porque a tábua dos 10 mandamentos estava dividida em duas partes. Por exemplo, os 10 mandamentos são 10, né? Se Deus fizesse em duas tábuas, devia ir 5 em uma tábua e 5 na outra, verdade? Deus sabe muito bem de matemáticas, mas não é assim. Na primeira tábua estavam 4 mandamentos e na segunda tábua estavam 6. Por quê? Por que essa aparente contradição? Por que não 5 em cada? Aí tem um propósito. A primeira tábua
nos ensina a amar a Deus. E a segunda tábua nos ensina a amar o nosso próximo. Eu vou falar para vocês quais são os 10 mandamentos para que você entenda esse detalhe. Vamos falar sobre a primeira tábua, que nos ensina a amar a Deus. O primeiro mandamento diz aqui, olha, não terás outros deuses diante de mim. É uma maneira de eu amar a Deus. Como que eu amo a Deus? Não tendo outros deuses. Ele sendo o único. O que mais? O segundo mandamento diz, não farás para você, disse, nenhuma imagem daquilo que está lá no céu. O que está lá no céu? Lá estão os anjos, Deus, enfim, não é para fazer imagem. Nem daquilo que está, disse, aqui na terra. O que tem aqui na terra? Tem os animais, as plantas, os seres humanos. Nem daquilo que está debaixo da terra. Eu lhe pergunto, o que está debaixo da terra? Obviamente, estão os mortos. O segundo mandamento, Deus proíbe fazer imagens até dos mortos, das pessoas que faleceram, chamá-las de santos, enfim, Deus proíbe. Então, se você ama a Deus, você não vai fazer isso. Então, não é só dizer, ama a Deus. Não, você ama a Deus com esses fatos, na prática. O terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Respeite o nome de Deus. Então, assim, se eu digo eu amo a Deus, mas se eu fico fazendo piadas com o nome de Deus, eu não amo. O meu amor é falso. É um amor que eu digo que é amor, mas na verdade não é, não tem valor nenhum. O quarto mandamento diz, lembra-te do dia de sábado. Então, se eu digo eu amo a Deus, mas se eu não aceito o sábado, o meu amor está incompleto, não é um amor sincero. Então, esses 4 mandamentos que falam sobre o nosso amor a Deus estão na primeira tábua. Então, não é apenas dizer eu amo a Deus. Você ama a Deus através desses princípios. Agora, quando você vai para a segunda tábua, ali estão os 6 mandamentos. O quinto mandamento, que seria o primeiro da segunda tábua, diz assim, honra teu pai e a tua mãe. Ali não está falando sobre o teu amor a Deus. Ali está falando do amor ao teu próximo, entre seres humanos. Ama teu pai e a tua mãe. Respeita. Então, como que você vai amar ao seu próximo? Respeitando seus pais. Disse mais o sexto mandamento. Não matarás. Então, se você ama seu próximo, você não vai matá-lo. Você vai querer a felicidade dele. Tá? Agora, o sétimo mandamento diz, não cometerás adultério. Se você ama seu próximo, tanto a sua esposa e as pessoas que estão ao seu redor, você vai ser fiel. Agora, quando uma pessoa não é fiel e trai a esposa ou trai o marido, é porque não ama. Não ama seus filhos, não ama seus familiares, nem se ama ele mesmo. Porque se ele se amasse, não traía. Eu não cometeria esse pecado. Então você percebe que o adultério tem que ver com o amor ao próximo? Disse mais, o oitavo mandamento, não furtarás. Não pegar aquilo que não te pertence. Se você ama de fato o seu próximo, você vai respeitar as suas propriedades, aquilo que é do outro. Disse o nono mandamento, não falarás falso testemunho. Se você de fato ama as pessoas, você vai falar a verdade. E finalmente o décimo disse, não cobiçarás. Então se você ama seu próximo, você não vai desejar aquilo que não lhe pertence. Então já percebeu então assim, essa diferença? A primeira tábua nos ensina a amar a Deus. E a segunda tábua nos ensina a amar o nosso próximo. Então, quando a Bíblia diz, olha, destes 2 princípios, a lei de Deus se resume nesses 2 princípios, amar a Deus e amar ao próximo. E diz, inclusive, o versículo 40, destes 2 mandamentos, eu poderia falar, inclusive, destas 2 tábuas, tá? Dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, todos os mandamentos, os 10, dependem desses 2 princípios, amar a Deus e amar ao próximo. Eu estou assim, explicando esse detalhe para vocês, porque já ouvi muita gente dizer assim, olha, ama a Deus e faz o que você quiser. O que importa é o amor a Deus. Tá? Se você amor a Deus, está tudo bem, feliz. Mas não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Se você ama a Deus, você vai guardar os primeiros 4 mandamentos. Se você ama o teu próximo, você vai guardar os próximos 6. Agora, não tem como amar a Deus e não amar o nosso próximo. Porque quando você ama a Deus, isso vai se refletir no seu amor ao seu próximo também. Então, que Deus possa nos abençoar. É por isso que haviam 2 tábuas. Então, a resposta ali é amar a Deus e o próximo como a si mesmo. A segunda pergunta diz assim, como posso permanecer no amor de Deus? Vamos ler aqui João capítulo 15, versículo 10.
João, capítulo 15, vamos ler aqui o versículo 10. Diz assim: Se guardardes, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então aqui vou repetir a pergunta para vocês. Como é que eu posso permanecer no amor de Deus? Guardando os mandamentos de Deus. Jesus disse, olha, eu tenho demonstrado que eu amo o meu Pai, eu tenho permanecido no seu amor, por quê? Porque eu tenho guardado os seus mandamentos. Agora, se eu não tivesse guardado, então meu amor não era sincero, estava incompleto. Percebe? Então é isso que Jesus passa para vocês, para você e para mim. Disse, olha, então se vocês de fato me amam, se esse amor que você tem é verdadeiro, então por favor guarda os meus mandamentos. É a única maneira de você permanecer no meu amor, tá bom? É como se uma jovem falasse para uma esposa para o seu esposo, olha, se você me ama, não me traia, seja fiel. Então, se o homem de fato ama a sua esposa, ele vai ser fiel, tá bom? Então, assim, vai ser um resultado. É isso que Jesus está falando aqui. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. É a prova do amor. O terceiro mandamento, ou a terceira pergunta, disse assim: a lei de Deus nos conduz a quê? Aonde que a lei de Deus nos conduz? Ela nos salva ou não nos salva? Porque já ouvi muita gente que às vezes fala dos adventistas e diz assim, olha, os adventistas do sétimo dia, eles ensinam que para a pessoa se salvar tem que guardar os mandamentos, mas que isso é falso, aquilo, enfim. Então, nós guardamos os mandamentos por quê? Então, nesse sentido que fala, né, aonde que nos conduz a lei de Deus? A resposta está aqui em Gálatas, capítulo 3, vamos ler o versículo 24. Diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Olha, diz aqui, olha, como que nos serviu a lei? A lei nos serviu como um aio para nos conduzir, para nos levar a Cristo. Tá? Aqui, a fim de que fôssemos justificados por Ele. Agora eu lhes explico para vocês o que significa um aio. Um aio era tipo um professor. Tá? Nos tempos bíblicos, por exemplo, no grego, um aio era um professor, um mestre. Alguém que instruía, ensinava. Alguém que estava ali para preparar. Então é essa metáfora que está usando aqui a palavra de Deus e diz assim, ó, a lei é isso, é um professor. A lei é um mestre para te ensinar. Tá? É para te conduzir no caminho que você tem que andar. Mas qual é esse caminho? É Jesus. A lei de Deus não te salva. A lei de Deus está aí para te ensinar para você chegar a Cristo. A única maneira de você conhecer verdadeiramente a vontade de Deus, seu amor, é através da lei. Ela vai te levar a Cristo. Tá? Ele que vai te salvar. Não é que é a lei de Deus que te salva. Não, a salvação é unicamente através dos méritos de Jesus. Jesus é o Salvador. A lei apenas me conduz, me leva até Cristo. Então, essa é a função da lei. Então, assim, nós na igreja adventista ensinamos a importância da lei de Deus, porque Deus a deixou para nós, mas jamais nós ensinamos que é a lei de Deus que salva. Não, nós sempre ensinamos que a salvação é unicamente através do sacrifício de Jesus. O papel da lei é apenas me levar para Cristo. Eu comparo essa ilustração do jeito que, por exemplo, encontramos aí no livro de Tiago. Lá no livro de Tiago diz que a lei é como um espelho. Eu te pergunto, para que serve o espelho? O espelho serve para te limpar, para te lavar? Não. O espelho serve para te levar a água. Por exemplo, você acordou, você não sabe como que está seu rosto, se está tudo tá limpo, pintado, não sabe. Você às vezes pode pensar que está tudo bem e não, tem alguma mancha. Mas quando você vai lá no espelho, você se vê, você diz, uau, misericórdia, olha essa mancha que estava aqui. Eu ia sair na rua desse jeito. Então o espelho te mostra. Agora, depois que o espelho te mostra, te leva para onde? O espelho está te dizendo assim, ó, agora vai se lavar então.
Aí tem uma mancha, tá sujo, vai lá, se lava. Você vai lá no chuveiro, você vai ligar aí a torneira, você se lava, né? Fica limpo. Então não é que o espelho te lavou, ele apenas te levou à fonte onde você seria lavado, seria limpo. Assim acontece com a Santa Lei de Deus. A lei de Deus te mostra na onde que você está errando e te leva para Cristo, a fonte onde você vai ser limpo, vai ser perdoado e restaurado. Às vezes eu posso estar fazendo alguma coisa errada, eu tenho um negócio, por exemplo, um mercado, eu vendo algumas coisas, quando eu leio, vou aí na palavra de Deus e a lei me disse, olha, não furtarás. E nesse momento o Espírito Santo fala ao meu coração, de, eita, eu estou vendendo aqui, mas sempre eu vendo aí um pouco a menos a medida do arroz, do açúcar, enfim. Então você percebe, não, eu estou furtando, não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o certo. Então, percebe como que a lei te leva para Cristo para fazer o certo? É Ele que vai te lavar, é Ele que vai te perdoar, é Ele que vai te transformar. Tá bom? Então, nesse sentido que disse assim, ó, a lei é um aio para nos levar a Cristo, para que Ele possa nos justificar. Muito bem. A pergunta 4 disse assim, o que Jesus disse para aqueles que o amam? Oh, você ama Jesus? Levanta a tua mão se você ama Jesus. Eu amo. Muito bem, você também ama Jesus. Então, se você ama Jesus, o que Jesus disse para nós? Aqui em João 14, versículo 15, está a resposta. João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, se você ama Deus, e eu acredito que você seja uma pessoa sincera, Deus está te dizendo nessa noite, guarda os meus mandamentos. Não disse guarda alguns, guarda todos os meus mandamentos. Deus está pedindo uma prova do seu verdadeiro amor. E qual é essa prova? Guardando os 10 mandamentos. Ah, Senhor Jesus, eu te amo, mas eu não quero fazer isso, aquilo. Então não é um amor sincero. O amor sincero se mostra através da obediência à lei de Deus. Então vamos responder ali. A resposta é: guardem os mandamentos. A pergunta 5 é uma pergunta muito importante. Diz assim: a lei de Deus pode ser anulada pela fé? Oh, entenda muito bem, viu? Será que a lei de Deus pode ser anulada pela fé? Porque tem muita gente que diz, olha, a gente apenas tem que ter fé no sacrifício em Jesus, que ele morreu, aceita, pronto. Mas é isso que a palavra de Deus nos orienta? Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 31. Eu já ouvi muitas pessoas, e muitas pessoas sinceras também, questionar essa parte. Disseram, olha, o que importa é a sua fé. A fé aboliu a obrigação de guardarmos a lei de Deus. A lei de Deus era para o Antigo Testamento, hoje foi tudo abolido. É isso que Jesus disse para nós? Tem outras pessoas que inclusive dizem assim, olha, o povo do Antigo Testamento, ele devia guardar a lei. Hoje a salvação aqui é pela fé, é a graça. O Antigo Testamento era o tempo da lei, agora é o tempo da graça. O que a Bíblia nos fala? Vamos para o Novo Testamento. Em Romanos 3,31 diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Agora que tem a fé, vamos anular a lei? Ali responde, não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Ou seja, a salvação sempre foi pela fé, através da graça e nos méritos de Jesus. Todo ser humano se salva da mesma maneira. Não é que Deus teve maneira de salvar as pessoas em diferentes tempos, não. Deus sempre teve uma maneira de salvar. Mas agora, nós sabemos, por exemplo, que para sermos salvos, só através da fé em Cristo Jesus. Mas disse, olha, vamos anular por causa disso agora a nossa obediência à lei? Não, ao contrário. Confirmamos que devemos guardar. Não guardamos a lei para sermos salvos, mas guardamos porque já somos salvos em Cristo Jesus. É uma resposta. Então a resposta ali é não. A pergunta 6 disse assim: Jesus aboliu alguma vez a lei? Que já ouvi muita gente que disse, olha, Jesus aboliu a lei de Deus lá na cruz, quando ele morreu, aí acabou. Será que Deus aboliu? Será que antes adulterar era pecado e depois da cruz de Jesus adulterar é normal? Será que antes da cruz era pecado, por exemplo, a pessoa matar depois da cruz, agora Jesus aboliu isso? Tem como Deus abolir isso? Não faria sentido.
Mas vamos para a Bíblia. Em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, vamos ler o versículo 18 e 19. Disse assim: Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, acho que é só até o 19, isso mesmo, só até aí. Olha aqui a importância. Jesus anula a lei? Não. Disse, olha, pode passar o céu e a terra, mas nenhum i ou um tio da lei jamais passará. É mais fácil que passe todo o céu e a terra. E você sabe, a terra, o céu até hoje está firme. Nós estamos vivendo nesse mundo. Esse mundo não passou. E se esse mundo está inabalável, com certeza a lei de Deus também permanece inabalável. Não houve nenhum momento que Deus anulou a sua santa lei. Outras pessoas usam um versículo onde diz, Jesus, ele fala assim, eu vim a cumprir a lei. E tem gente que diz, olha, está vendo? Jesus já cumpriu. E ele cumpriu com a sua vinda e na sua morte na cruz. Hoje não precisamos mais guardar a lei porque Jesus a cumpriu. Só que as pessoas assim entendem as coisas fora do contexto e assim não param para pensar muito na força da palavra, do que de fato está falando. Já aqui disse, olha, que a lei de Deus permanece inabalável, junto com a terra e o céu. E agora, essa palavra cumprir significa o seguinte. Por exemplo, eu estou indo no meu carro. Eu estou aí na avenida principal lá de Cuiabá. Eu estou indo aí no meu carro e vejo aí no semáforo a luz vermelha. O que eu devo fazer? Muito bem, eu tenho que parar. É uma lei de trânsito. A lei de trânsito diz que quando tem luz vermelha eu tenho que parar. E eu devo cumprir ou não? Obviamente, eu tenho que cumprir, eu tenho que ser um bom cidadão. Então eu vou parar, eu vou cumprir. Depois mudou para verde, eu continuo a minha viagem. Depois de 10 minutos aparece outro semáforo e novamente luz vermelha. Eu te pergunto, o que eu faço? Eu paro ou não paro? Você vai dizer para mim, pastor, óbvio que você tem que parar, você tem que cumprir. Mas eu posso dizer, olha, mas já cumpri no passado, eu não preciso mais cumprir agora. Há 10 minutos atrás já parei, já cumpri. Por que eu preciso continuar cumprindo agora? Obviamente, você entendeu a metáfora. Eu cumpri, obedeci aqui, mas eu preciso continuar cumprindo e obedecendo. A lei de trânsito não acabou. Tá? É a obediência. E nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo, quando Jesus fala, eu cumpri a lei de Deus, ele está obedecendo. Ele não está anulando ou cancelando. Ele está obedecendo. E ele vai continuar cumprindo aquilo que a lei de Deus falava. E é por isso que ele nos disse, olha, assim como eu guardei a lei do meu pai, os mandamentos, agora se você me ama, você guarda. Então a gente não precisa procurar 5 pernas onde só tem 2, né? Então vamos lá. Então a resposta ali é não. Vamos para a pergunta número 7, que é a última. Deus tem um povo que guarda a sua lei nos últimos dias deste mundo? Oh, será que existe uma igreja que vive no tempo do fim, quando esse mundo está chegando já ao clímax, e essa igreja guarda ainda a lei de Deus? Apocalipse capítulo 14, o versículo 12, tem a resposta. Deixa eu ver aqui. Disse assim: aqui está a perseverança dos santos. A igreja de Deus é chamada de os santos. Tá? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, tem um povo, tem uma igreja, diz que persevera, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Tem uma igreja que se guarda, uma igreja que é fiel. E Deus está chamando cada um de vocês para que vocês sejam também verdadeiros adoradores. Vocês guardem a lei de Deus por amor a Ele. E as consequências ou o resultado de tudo isso é só bênção para você. Você não perde nada. Eu te pergunto,
Quando a lei de Deus diz para você não adulterarás, não cometerás adultério, você perde alguma coisa? Não, você está ganhando, porque você vai ser feliz, você vai estar com sua esposa, tendo respeito dela, de seus filhos, de todas as pessoas. Se você não cumpre, o que acontece? Você vai se ferir, o casamento acaba, teus filhos vão te odiar, você vai se acabar, só tristeza. Se a lei de Deus te disse não matarás, se você obedece, você vai estar feliz na sua casa, com sua família. Você não cumpre, não obedece, você vai ser punido, você vai para a cadeia, vai perder seu trabalho, vai passar vergonha, sua família sofre opróbrio, enfim. Então a lei de Deus está ali para nos tornar seres felizes, não está para nos restringir de alguma coisa. Às vezes as pessoas não olham o verdadeiro sentido da lei de Deus, porque muitos pensam que é um fardo de proibições e não veem que é só bênção. Eu comparo assim: quando você vai, por exemplo, leva seus filhos lá para o zoológico, eu já fui algumas vezes lá, e lá tem alguns letreiros, né? Disse, por exemplo, aí, olha, proibido colocar a mão. É uma lei do zoológico. Eu te pergunto, essa lei está para quê? Para tornar a tua vida infeliz ou está para te tornar uma pessoa feliz? Essa lei está ali para te proteger, para que você esteja com sua mão, com seu corpo completo. Porque se você coloca a mão, você corre o risco de perdê-la, dependendo qual é a fera ou o animal que está ali. Então, assim, não é para te trazer maldade que está essa lei. Essa lei está para ser uma bênção na tua vida, te proteger. Assim acontece com a lei de Deus, os 10 mandamentos. Não estão ali para te proibir de alguma coisa, para tornar a tua vida infeliz. Ao contrário, está ali para te tornar um ser humano feliz. E eu gostaria de terminar falando para vocês que o inimigo, Satanás, ele não gosta que as pessoas guardem a lei de Deus. Tem duas coisas que Satanás odeia muito: a família e a lei de Deus. Ele tem inventado um monte de teorias para acabar com as famílias e para acabar com a lei de Deus. Cabe a cada um de nós sermos fiéis à palavra de Deus. Eu te garanto uma coisa: quando você obedecer à lei de Deus, você for fiel, você somente vai trazer bênçãos na sua vida. Que Deus venha te abençoar. Você gostaria nessa noite falar para Jesus: Pai Santo, me ajude a guardar a tua santa lei de Deus. Me ajude, Senhor, a guardar os princípios que estão ali contidos para eu ser feliz junto com minha família. Você gostaria de falar isso? Então vamos terminar fazendo uma oração. Pai Santo, nesse momento lhe agradecemos pelo estudo da sua palavra. Queremos lhe pedir, por favor, que o Senhor venha nos abençoar junto com as nossas famílias. Eu quero lhe pedir que o Senhor, por favor, abençoe as pessoas que estão assistindo essa mensagem, que eles sejam felizes junto com suas famílias, que eles, Senhor, comecem a seguir, a cumprir a tua santa lei, que eles, Senhor, percebam as bênçãos que estão contidas ali. Então, Senhor, humildemente nos colocamos na tua presença, lhe agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, que Deus venha lhes abençoar. A sua tarefa é a página 34, viu? Um grande abraço, até a nossa próxima lição. Tchau, tchau.